Prezados alunos, vamos continuar com o estudo para o CNU na parte de geografia e vejamos uma questão interessante à frente sobre bunker voador. Alguém já ouviu falar de bunkers voadores? Vamos em frente então. Questão da FGV 2025, Prefeitura de Canaã dos Carajás, do Pará. Tem o texto no comando da questão que diz o seguinte: entre os diversos assuntos que foram tratados na 16ª Cúpula dos Líderes do BRICS 2024, destacam-se as negociações para reduzir a dependência do dólar no comércio entre esses países, além de medidas para fortalecer instituições financeiras alternativas ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial, controlados principalmente por potências ocidentais. Sobre essa organização em questão, analisa as afirmativas a seguir. Número 1, aceitou o ingresso de países membros em 2024, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia, correto. Número 2, propôs sua transformação em bloco econômico com a livre circulação de trabalhadores e a criação de uma moeda única, isso é falsa. 3, reforçou o papel dos seus Estados-membros do Sistema Monetário Financeiro Internacional. Está correto que se afirma em... Aí nós temos várias opções. E o gabarito comentado, ele indica, com a justificativa do que está certo e que está errado, a letra C, que apenas 1 e 3 estão certas. Ou seja, a criação de uma moeda, a sugestão de criação de moeda não é para confundir com a União Europeia, isso não existe. Então passemos a uma próxima questão. Na verdade, essa questão já havia sido resolvida no bloco anterior, mas é sempre bom você revisitar. FGV 2025 tem um comando da questão escrito o seguinte: a implantação do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sobretudo por estimular a criação e efetivação de unidades de conservação de proteção integral, sempre gera conflitos em diferentes escalas, pois a intenção primordial do Estado ao estabelecer áreas protegidas é ter controle sobre o território. Isso foi escrito em Guerra, e M. Coelho, organizador. Unidade de conservação, abordagens e características geográficas, Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 2012, página 57. No entendimento dos autores, o acirramento desses conflitos, número 1, Romanos, ocorre na escala local, pois é aí que se dá a materialização das relações socioespaciais e o exercício do poder. Número 2, em Romanos, acontece ligado ao capital produtivo, incluindo indústria e agricultura, que atuam contra a implantação e regulamentação de unidades de conservação. Número 3, em Romanos, decorre por problemas de escala geográfica, havendo uma desarticulação entre a escala decisória e a escala local, cujos usos e interesses são distintos. Está correto o que se afirma em... Aí tem as opções 2 apenas, 1 e 2 apenas, e o gabarito é letra E, 1, 2 e 3. Vamos ao gabarito comentado. Tema central da questão, 2 pontos. Esta pergunta aborda os conflitos gerados pela criação e implementação de unidades de conservação, UCs. Como estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, para resolver a questão é necessário compreender as dinâmicas socioespaciais e os interesses econômicos e políticos que influenciam a gestão de territórios de conservação. O texto explora como essas tensões acontecem em diferentes escalas geográficas, do local ao nacional, e envolvem uma variedade de atores. Justificativa da alternativa correta, 2 pontos. Número 1, Romanos, ocorre na escala local, pois é aí que se dá a materialização das relações socioespaciais e o exercício do poder. Essa afirmação é correta porque os conflitos geralmente se manifestam de forma mais tangível no nível local, onde as pessoas interagem diretamente com o ambiente e sentem os impactos das decisões de conservação. Número 2, Romanos, acontece ligado ao capital produtivo,
incluindo indústria e agricultura, que atuam contra a implantação e regulamentação de unidades de conservação. Este item está correto, já que setores econômicos frequentemente veem as UCs como obstáculos ao desenvolvimento econômico, o que gera resistência à sua implementação. 3 Romanos decorre por problemas de escala geográfica, havendo uma desarticulação entre a escala decisória e a escala local, cujos usos e interesses são distintos. A afirmação é verdadeira, pois muitas vezes as decisões sobre os CES são tomadas em níveis governamentais superiores sem considerar as realidades e necessidades locais, gerando conflitos. Por que as outras alternativas estão incorretas? 2 pontos. As alternativas A, B, C e D estão incorretas porque omitem uma ou mais das afirmações que na realidade são corretas e se complementam. Todas as 3 afirmativas, 1, 2 e 3, são necessárias para entender a complexidade dos conflitos relacionados às UCs, conforme discutido no texto de apoio, que foi muito esclarecedor na minha opinião. Passemos a uma outra questão, FGV 2025 também, trechos da entrevista de Jorge, 2 pontos, abre aspas. Antes de ir à Polícia Federal, fui à Caritas. Eles imprimiram a lista de documentos e me encaminharam. 1. A Caritas ajudou a fazer a carta para pedir isenção de taxas. Encaminharam para a Defensoria Pública e outros lugares para pegar papéis de antecedentes criminais. A Caritas encaminhava para os lugares para eu tirar os documentos. Fiz aulas de português na Caritas e eles ajudaram também a procurar emprego. F. Madaleno, Territorialidades entre o legal e a ética da hospitalidade. Rio de Janeiro, Editora Terra, escrita, 2023, página 130. O relato da entrevista indica que Jorge é letra A, imigrante ilegal, B, turista religioso, C, migrante pendular, D, solicitante de refúgio, letra E, peregrino da zona rural. O gabarito é letra D de dado, solicitante de refúgio. Passemos ao gabarito comentado. Explicação do tema central, 2 pontos. A questão foca em identificar o status de uma pessoa em relação a deslocamentos populacionais, com ênfase na geografia política. A geografia política estuda a distribuição territorial e as relações de poder, incluindo a gestão de fluxos migratórios e questões como imigração e refúgio. Justificativa da alternativa correta, 2 pontos. A alternativa D de dado, solicitante de refúgio, é correta porque o texto descreve várias ações e apoios voltados para um indivíduo que parece estar em busca de asilo ou proteção em outro país. O relato menciona ajuda para obter documentos legais, aulas de idiomas e busca de emprego, características comuns do processo de integração de refugiados. Análise das alternativas incorretas, 2 pontos. Letra A, imigrante ilegal. Essa alternativa é incorreta porque o texto menciona assistência para regularizar a situação documental, o que não é compatível com a condição de ilegalidade. O imigrante ilegal geralmente não tem acesso formal a tais serviços. Isso é óbvio, mas é a resposta da questão, não é mesmo, gente? Letra B, turista religioso, 2 pontos. Turistas, sejam religiosos ou não precisam de apoio contínuo para documentação e integração, como mencionado na entrevista. A alternativa não se aplica ao contexto apresentado. Letra C, migrante pendular, 2 pontos. Migrantes pendulares são aqueles que se deslocam regularmente entre 2 áreas, geralmente para trabalhar, mas mantêm residência fixa. O relato não sugere tal padrão de mobilidade. E letra E, peregrino da zona rural. Peregrinos geralmente realizam viagens temporárias a locais considerados sagrados, e o texto não indica quaisquer características de uma peregrinação ou origem rural. Então está dissecada a questão. Passemos à próxima, também na FGV 2025. Por que China, Hong Kong e Taiwan têm equipes separadas nas Olimpíadas? Durante os Jogos Olímpicos de Paris,
há 3 equipes formadas por atletas chineses, China, Hong Kong e Taiwan. Esse arranjo especial é um produto das reviravoltas da história moderna do país, legado do colonialismo e da Revolução Popular de 1949. Disponível no endereço no site citado aqui, sobre as causas e consequências da situação entre a República Popular da China e seus vizinhos, julgue os itens a seguir. Aí tem um espaço aqui para você colocar VOF. Taiwan tem competido sob o nome de, abre aspas, Taipei chinês, fecha aspas, para evitar cruzar a linha vermelha delineada pela República Popular da China, RPC, que a considera uma província rebelde, não reconhecendo sua independência e soberania. Segunda opção de 3, Hong Kong é uma região administrativa especial da China socialista, que tem permissão para a prática do capitalismo, mesmo subordinada ao governo central, mantém um alto grau de autonomia. E a última opção para a VOF, atletas do continente de Hong Kong que ganharam ouro ficaram no pódio mais alto ao som do hino nacional chinês e de Taiwan, bem como tiveram sua bandeira representando os atletas vencedores residentes na ilha de Formosa. As afirmativas são, respectivamente, gabarito letra E, V, V, F. Passemos agora ao gabarito comentado. Para entender a questão, é essencial ter conhecimento sobre a geopolítica do leste asiático, especialmente no que diz respeito às relações entre China, Taiwan e Hong Kong. Esses territórios têm status políticos distintos devido a eventos históricos como o colonialismo e a Revolução Popular Chinesa de 1949. Justificativa para a alternativa correta, 2 pontos. A primeira afirmativa é verdadeira. Taiwan compete sob o nome de, abre aspas, Taipei chinês, fecha aspas, para evitar tensões com a República Popular da China, que vê Taiwan como uma província rebelde e não reconhece sua independência. A segunda afirmativa é verdadeira. Hong Kong é uma região administrativa especial da China, o que lhe confere um grau de autonomia para praticar o capitalismo mesmo sob o governo central socialista. Interessante essa questão sobre Hong Kong, hein, gente? A terceira afirmativa é falsa. Em competições internacionais, Taiwan não utiliza seu hino e bandeira oficiais devido às restrições impostas pela China. Em vez disso, usam um hino alternativo e não a bandeira tradicional taiwanesa. As questões abaixo, as alternativas A, B, C e D, elas estão sendo invalidadas porque sempre tem uma falsa ou uma ordem errada, e justifica aqui o gabarito comentado porque que a letra E está com verdadeiro, verdadeiro e falso na ordem correta. Passemos então a uma outra questão, agora FGV 2024, para a Prefeitura de Caraguatatuba, no rico estado de São Paulo. Minha pequena Eva, entre parênteses, Eva, o nosso amor na última astronave, Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo e me dá a força para viver. Afinal, não há mais nada que o céu azul, toda a terra reduzida a nada, nada mais. E minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, o final da Odisseia Terrestre. Disponível em Humberto Tozzi, Bigazzi, etc, etc. Sanduíche de coração. Na ótica do narrador, o contexto da canção remete à seguinte situação. Letra A elevação do nível do mar comprometendo a vida do planeta. Letra B, o holocausto nuclear com a criação de bunkers voadores de sobrevivência. Letra C, fim da existência dos seres vivos devido à expansão de novos vírus mortais. Letra D, disputa entre blocos de poder para a colonização de outros planetas. Letra E, o acirramento bélico do conflito Norte-Sul com a emergência de nações em desenvolvimento. Passemos ao gabarito comentado.
Alternativa B, o holocausto nuclear com a criação de bunkers voadores de sobrevivência é a correta. A canção mencionada na questão traz um contexto de destruição global e sobrevivência. O trecho sugere uma situação em que a Terra é reduzida a nada, mencionando, abre aspas, controles, botões antiatômicos, fecha aspas, o que remete claramente a um cenário de holocausto nuclear. A ideia de, abre aspas, bunkers voadores, fecha aspas, ou seja, abrigos que se movem pelo espaço, é uma metáfora para escapar de uma Terra destruída por um evento nuclear catastrófico. Vamos analisar as alternativas para entender por que a alternativa B é a mais adequada. Letra A, a elevação do nível do mar, comprometendo a vida do planeta. Essa alternativa sugere uma ameaça ambiental, mas os elementos da música apontam para uma ameaça rápida e tecnológica, não uma lenta mudança climática. Não há menção de água ou inundação na letra. Letra C, fim da existência dos seres vivos devido à expansão de novos vírus mortais. Embora o fim da vida seja um tema presente, a canção não menciona doenças ou pandemias. O foco está nas referências à tecnologia e guerra, alinhando-se mais com um cenário de destruição nuclear. Letra D, disputa entre blocos de poder para a colonização de outros planetas. A música discute voar além do infinito, mas isso é mais uma metáfora de fuga do que uma colonização de novos mundos. Não há referência a uma disputa por planetas, mas sim a uma necessidade de escapar da destruição da Terra. E por fim, letra E, o acirramento bélico do conflito Norte-Sul com a emergência de nações em desenvolvimento. Embora estejam implícitas tensões globais, a letra não foca em conflitos específicos entre blocos de países, nem menciona questões de desenvolvimento econômico. A música, portanto, ao evocar imagens de destruição e sobrevivência em um espaço isolado, se alinha muito mais com a ideia de um holocausto nuclear, justificando assim a escolha da alternativa letra B. Passemos a uma outra questão, agora FGV 2024 também, Prefeitura de São Lourenço da Mata, de Pernambuco. A mobilidade no sul global está intensamente inserida na perspectiva das migrações internacionais, reforçada pelas práticas anti-imigração no chamado norte global. É o caso da migração venezuelana em fronteira brasileira. João Carlos Yoranchinski Silva e Rosana Breininger, 2021. O êxodo venezuelano como fenômeno da migração sul-sul. Aí tem aqui a editora, etc. Vamos adiante. Sobre a mobilidade de venezuelanos no eixo sul global, é correto o que se afirma em letra A. O fluxo de venezuelanos para o Brasil ocorre em virtude dos crônicos problemas de abastecimento de produtos básicos, bem como ocupam e espalham-se pela Bolívia e Argentina, distantes da fronteira pela qual adentraram no território. Letra B. As causas da migração originam-se nas condições de sobrevivência e de crise. Consequentemente, as regiões receptoras tornam-se obrigadas a acolher os migrantes para se evitar problemas de saúde pública. Letra C. A maioria desses migrantes se encontra em situação de vulnerabilidade na origem. Em consequência, nas regiões receptoras, essa situação se anula em virtude do acolhimento humano. Letra D. A realidade social, política e econômica são condições decisivas para o deslocamento da população venezuelana, bem como a mobilidade do capital e da força de trabalho, reconfiguram países e fronteiras na divisão internacional do trabalho. E letra E. Os ocorrentes desastres naturais ocorridos na Venezuela condicionam sua fixação em território brasileiro, bem como revela o Brasil como país tampão no sul global, recebendo migrantes de vários países latino-americanos. O gabarito é a letra D. Passamos então a análise aqui do gabarito comentado.
O tema central da questão relacionada à migração de venezuelanos no contexto do sul global. Esta situação é influenciada por fatores sociais, políticos e econômicos que impulsionaram o deslocamento de população. Para resolver a questão é necessário entender os motivos que levam as pessoas a migrar e como isso impacta nos países de destino. A alternativa correta é a letra D, abre aspas. A realidade social, política e econômica são condições decisivas para o deslocamento da população venezuelana, bem como a mobilidade do capital e da força de trabalho reconfiguram países, fronteiras e divisão internacional do trabalho. Justificativa para a alternativa D, 2 pontos. Essa alternativa está correta porque destaca as condições sociais, políticas e econômicas que são fundamentais no deslocamento dos venezuelanos. Além disso, menciona a importância da mobilidade do capital e da força de trabalho, que são elementos centrais na reconfiguração das fronteiras e das relações de trabalho no contexto global. Análise das alternativas incorretas, 2 pontos. Letra A. Essa alternativa menciona a migração para a Bolívia e a Argentina e a questão do abastecimento de produtos básicos, mas não aborda de forma abrangente as condições políticas e econômicas do deslocamento, o que a torna incompleta. Letra B. Afirma que as regiões receptoras são obrigadas a acolher migrantes para evitar problemas de saúde pública. Isso é uma simplificação, pois ignora a complexidade das políticas de imigração e os direitos humanos envolvidos. Letra C. Alega que a situação de vulnerabilidade dos migrantes se anula com o acolhimento humano. Isso é incorreto, pois, apesar do acolhimento, muitos desafios permanecem para os migrantes nas regiões receptoras. E, por fim, letra E. Apresenta os desastres naturais como principal motivo para a fixação dos venezuelanos no Brasil, o que não é um fator predominante na migração venezuelana em comparação com as questões políticas e econômicas. É muito interessante a releitura dessas justificativas de respostas, pois essas questões elas podem vir na próxima prova de uma forma que o gabarito seja uma dessas opções que foi apresentada aqui, que ora foi citada como incorreta. Então fica a dica, muitos bons estudos e muita saúde para você e família.